Queridos irmãos e irmãs, prezado povo de Deus que nos acompanha pela rádio e pela televisão. Hoje nós encerramos o ciclo natalino. Deus veio ao mundo, esta é a nossa felicidade. E Deus se apresentou ao mundo, se apresentou aos magos, aos pastores, mas o próprio Deus também apresentou o seu Filho. Nas águas do Rio Jordão, ao ser batizado, aquela voz do alto do céu dizia: este é o meu Filho muito amado, nele coloco todo o meu bem-querer. Nós também fomos batizados para que pudéssemos não apenas seguir o exemplo de Cristo, que se deixou ser batizado, embora não precisasse de conversão, e o batismo de João era um batismo de conversão. Ele se deixou ser batizado para purificar as águas, e água é vida, como nós sabemos disso aqui no agreste pernambucano e no sertão. A água nos purifica, nos renova, nos revitaliza. Mas a água que Jesus nos deu para o batismo foi mais tarde. Ele já havia dito a uma mulher à beira do poço de Jacó que ele é a única fonte que sacia a nossa sede. E isso é muito interessante perceber, porque nós temos sede, não apenas a sede física, uma vez que nosso organismo é constituído, na maioria, de líquido, mas nós temos sede de justiça, sede de amor. E ele garante para aquela mulher que havia ido buscar água no poço de Jacó: quem beber da fonte que eu sou, nunca mais terá sede, será eternamente saciado. E daquele que beber da água que eu vou dar, dessa pessoa brotarão rios de água viva. João era uma celebridade em sua época, famoso. E famoso não pelos meios de comunicação, não porque pregasse nas grandes cidades. João era famoso pregando no deserto, porque o deserto é o lugar da aridez, lugar da falta, onde falta tudo, inclusive vida. Falta o verde, falta água, falta vida animal, faltam paisagens. Mas o deserto é o lugar dos santos. O deserto é o lugar do encontro consigo mesmo, é o lugar do encontro com Deus. E João sabia que, embora fosse ele o maior entre os nascidos de uma mulher, fosse ele o primeiro ser humano redimido, mas diante de Jesus, sequer ele era um escravo ou um servo. E as pessoas então perguntaram: és tu aquele que há de vir? E João não se sentiu o centro das atenções, não se envaideceu com o resultado de suas pregações. João afirma: eu sequer sou digno de me abaixar para desamarrar as correias de sua sandália. Isto é, uma tarefa feita por servos, por escravos. Assim que o patrão ou o senhor chegava em sua casa, a primeira atividade de um escravo era exatamente esta: abaixar-se para retirar as sandálias do patrão ou do senhor. Deste modo, João aponta para Jesus Cristo, como mais tarde o faria. É Ele, o Cordeiro de Deus. Somente Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Bendito o dedo de João que aponta para Jesus, revelando então assim que Ele é o Cordeiro que vai ser imolado, e na sua imolação na cruz,
haverá de nos salvar pela remissão dos pecados. Jesus, então, se deixa batizar por João. O motivo principal é exatamente este: para dar ao mundo esta epifania, essa grande manifestação de Deus, que do alto do céu, repito, diz: este é o meu filho bem-amado, este é o Filho de Deus, é Deus Filho. Não foi criação da igreja, nem de Constantino, nem de autores que costumam denegrir a igreja dizendo que nós inventamos um Deus. É o próprio Cristo, revelado por Deus como seu Filho. Ali então, queridos irmãos e irmãs, é interessante notar ainda o céu se abrir. O céu que havia se fechado no paraíso para Adão e Eva, quando estes pecaram, se voltando contra Deus, querendo ocupar o lugar de Deus, e foram expulsos do paraíso. Ali o céu se fechou, e fechado o céu, somente foi reaberta as suas portas em Jesus Cristo, no seu coração, de onde jorrou sangue e água. O céu se abriu. Essa figura apresentada nos evangelhos é tão recorrente, mas tão bela. É como se Deus estivesse também a nos dizer: você que foi batizado, você que foi batizada, se tornou minha filha querida, você se tornou meu filho amado, embora adotivo. Viva a sua vida diante de Deus, viva a sua vida na observância dos mandamentos, da palavra de Deus, e estas portas estarão sempre abertas, abertas para todos aqueles que buscam de coração sincero Deus através de uma contínua conversão. As águas do Rio Jordão, historicamente, eram bem lembradas como aquelas águas aonde o profeta Elias havia passado e jogou o seu manto, que sequer foi umedecido pelas águas do Rio Jordão. Pelo contrário, o manto do profeta Elias abre o Rio Jordão para que as pessoas pudessem por ali passar. Eu novamente enfatizo: nós temos sede, sede de Deus, sede de amor, sede de justiça. Não precisamos mais ir ao Rio Jordão, não precisamos fazer romarias para a Terra Santa, peregrinações como tantos fazem, exceto aqueles que podem e gostam. Mas nós podemos ir diretamente à fonte do batismo, ao coração de Cristo, a este coração aberto, largamente aberto para todos, mas para todos aqueles que têm fé, para todos aqueles que desejam viver uma vida verdadeira diante de Deus. Agradeçamos hoje o nosso batismo. Já lhes contei uma certa feita, aqui mesmo, numa das homilias, que muito admirava uma senhora idosa que residia em Salvador. Todos os anos, diácono Sidney, esta senhora ia até a sacristia da Igreja Conventual dos Capuchinhos e marcava uma missa de ação de graças. Por qual motivo? Por qual intenção? Pela data do seu batismo. E ela dizia: neste dia nasci para Deus, neste dia recebi uma dignidade toda especial de Deus. Nesse dia eu fui escolhida como filha amada de Deus. O exemplo daquela senhora tão idosa me chamava a atenção todos os anos. Até quase os seus 90 anos de idade, o gesto era repetido ano após ano. Como que também, para nos lembrar a todos,
agradeçamos o nosso batismo, agradeçamos essa dignidade de ser filhos e filhas de Deus. Seja esta missa, em que encerramos o tempo do Natal, a nossa bonita e profunda ação de graças. Comecemos o tempo da esperança, a primeira semana do tempo comum, renovando a nossa fé e esperando em Deus. Como dizia o salmista, esperei no Senhor. Amém.